Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou te explicar três gatilhos para você entrar nas operações e um gatilho para você evitar entrar na operação, tá? Para você evitar tomar um loss. Então vamos lá, vamos ser bem direto e objetivo. O primeiro gatilho que eu quero explicar para vocês é o pullback, tá bom? Nós vamos traçar aqui, fazer uma simulação de algumas velas. Ó, esse gráfico, vamos supor que esse gráfico ele esteja numa tendência de baixa, tá bom? Então ele cria a primeira vela, ele cria a segunda vela, aqui, e na terceira vela ele cria uma terceira vela aqui. Eu vou representar quase igual no gráfico normal, tá? E a quarta vela ele vem até aqui, como ele está na tendência de baixo, e depois ele retrai, e aí acaba formando até um paviozinho aqui, e aí ele começa um processo de alta, tá bom? Ele começa um processo de alta nessa região. Ele dá a primeira vela verde, a segunda vela verde, a terceira vela verde, e ele dá uma quarta vela verde que acaba rompendo essa região, tá bom? Então acabei de identificar um rompimento da minha resistência. E aí ele acaba dando a quarta vela verde. Só que na quarta vela verde, a quarta não, a quinta, ele estica, depois ele retrai, nos indicando que nessa região aqui ele está com uma certa dificuldade em subir, e aí ele dá a primeira vela vermelha aqui nessa região. Primeira vela vermelha, essa região aqui. E aí ele acaba, deixa eu explicar para vocês aqui mais direitinho. Ele vem nessa região e aí a vela acaba vindo aqui nessa zona de suporte agora, que era uma resistência, virou um suporte. Depois ela retrai e aí vamos supor que ela fecha pequenininha e aí depois vem a outra vela, que aí ela vem, retrai de novo, criando um pavio aqui nas duas velas. E essa é a hora exata de você fazer uma operação aqui em pullback. É dizer que as próximas velas serão verdes, tá bom? Por quê? Toda resistência rompida vira um suporte. E aí, quando ela rompeu essa resistência, ela volta para testar essa resistência que agora virou um suporte. Quando nós identificamos esse padrão de vela aqui, onde se criam pavis próximo das zonas, é um sinal que nas próximas velas esse gráfico ele vai subir. E aí eu nem aconselho você a fazer a operação para a mesma vela. No caso seria uma retração. Espera a vela chegar na zona e opera a retração. Eu indicaria você fazer a operação para a próxima vela ou para duas velas, tá bom? Formando aqui um pullback. Então esse é o primeiro gatilho de entrada. O segundo gatilho de entrada que eu quero explicar para vocês é uma operação em reversão em suporte e resistência. Vamos lá. Vamos supor que o gráfico está em queda. Então o gráfico ele está em queda, beleza? Vou botar aqui, o gráfico está em queda. Está em queda. Só que todo gráfico, tanto em queda como em alta, ele tende a respirar em determinados momentos, tá bom? E o que acontece? Ele estava em queda, ele chegou na nossa zona de suporte, ele começou a fazer um processo aqui de alta, e aí deu a primeira vela verde, deu a segunda vela verde, a terceira vela verde ela até estica, mas depois ela retrai e acaba por aqui, formando aqui um pavio. A quarta vela verde ela vem aqui de novamente, e depois ela estica, vem até essa região, depois ela retrai, formando um pavio aqui também. E é nesse exato momento que a gente tem confirmações e indícios de que esse gráfico ele vai cair nos próximos minutos, tá bom? Se o gráfico, a gente está numa tendência de queda, o gráfico ele dá essa respirada aqui de alta, ele começa a formar pavis grandes perto da nossa zona de resistência. A tendência é que o gráfico ele comece a fazer isso aqui, ó. Pera aí. A tendência é que o gráfico comece a fazer isso aqui. A vela verde começou aqui, veio até aqui em cima e parou aqui. A segunda vela ela até vem aqui em cima, mas ela vem perdendo força e aí ela retrai e aí forma a primeira vela vermelha, tá? Então é nesse momento aqui, nessa vela aqui ou nessa, que você vai fazer uma operação para a próxima vela, dizendo que esse gráfico ele vai continuar o processo dele de queda, fazendo uma operação aqui em resistência para a reversão, para a próxima vela, tá bom? Então esse é o segundo gatilho de entrada que eu quero que vocês
Entendam. O terceiro gatilho de entrada é exatamente essa região aqui, que eu já estou desenhando para vocês, onde nós vamos trabalhar com um fluxo de vela. O gráfico ele está numa tendência de queda. Então, a maioria das suas operações eles vão ser a favor da tendência. E o gráfico ele começa a dar essa respirada aqui verde. Quando ele se aproxima dessa região de resistência, ele começa a formar velas verdes menores e com pavis grandes. E é nesse momento que a gente vai identificar uma reversão de tendência, uma continuação da tendência de queda. Então você vai esperar a primeira vela vermelha, você vai esperar a segunda vela de confirmação que esse gráfico está caindo e você vai operar no início da terceira vela. Você vai operar aqui, ó, no início da terceira vela, dizendo que essa vela aqui também vai ser vermelha. Você pode confirmar essa operação entendendo que essa primeira vela foi a vela que começou a queda, essa segunda vela é a vela que confirmou a queda e a terceira vela ela tem uma probabilidade de ser vermelha muito grande. E também você pode enxergar o passado do gráfico, ver se no passado ele repetiu essa sequência aqui de 3 ou 4 velas vermelhas enquanto ele estava caindo, para você operar no início da terceira e ganhar a operação, tá bom? Então esses são os 3 gatilhos que eu vou explicar para vocês. E o quarto gatilho que eu quero explicar para vocês é um gatilho para você não entrar na operação, tá bom? Para você não entrar, para você não tomar loss, que é esse gatilho aqui. Vamos supor que o mercado ele esteja num processo de queda, e aí ele vem dar uma respirada com essa tendência aqui micro de alta. Só que aí dá a primeira vela verde, dá a segunda vela verde, a terceira vela verde é uma vela cheia, tá? E a quarta vela verde é uma vela que acaba exatamente em cima da zona de resistência. Você vai fazer uma operação aqui dizendo que vai ter uma reversão? Se está nesse cenário aqui? Não. O que você vai fazer? Você vai esperar o gráfico se decidir para onde ele vai. Porque quando a vela acaba em cima dessa zona aqui, a tendência dele romper essa zona aqui é muito forte. E se você faz uma operação aqui dizendo que esse gráfico vai cair só porque ele incursou na resistência, você vai acabar tomando um loss. O que você pode fazer? O gráfico, o que o gráfico pode fazer? O gráfico pode dar a primeira vela aqui acima da taxa, mas depois o gráfico ele pode voltar para dentro da taxa e seguir o processo de queda dele. Aqui é um falso rompimento, tá bom? Mas o gráfico pode fazer o que também? O gráfico ele pode continuar nessa tendência aqui de alta, ó, ele pode continuar nessa tendência de alta. Depois ele pode fazer o quê? Opa! Ele vai continuar essa tendência de alta aqui, ó. E aí depois ele vai fazer o quê? Ele pode vir aqui, dar a primeira vela vermelha, depois ele vem, dá a segunda vela vermelha, vem até a região e acaba retraindo, formando aqui um pavio. E aí é exatamente nesse momento que a gente identifica o seguinte, que nessa região pode estar acontecendo o quê? Um pullback. Então nós iremos operar a próxima vela ou duas velas para frente, dizendo que esse gráfico ele vai subir, tá? Dizendo que esse gráfico ele vai subir. E aqui você faria um pullback. Ou então você vai esperar, se esse gráfico realmente for ter um falso rompimento, você vai esperar o gráfico voltar para dentro da zona de novo, para você decidir se vai operar ou não. Mas o gatilho para você não entrar na operação é exatamente esse aqui, quando a vela ela termina em cima da sua taxa, tá? O gráfico ele não tem obrigatoriedade de respeitar suas regiões, então ele pode ou fazer um falso rompimento ou ele pode romper realmente, e aí você decide esperar nesse momento a não operar, ver para onde o gráfico vai, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, nós estamos preparando conteúdos aí muito completos para vocês aprenderem a operar. Se vocês conhecem alguém, um amigo de vocês que quer aprender a operar, indique o canal para eles. Já deixem uma curtida no vídeo, já sigam aí, já ativam o sininho para quando lançar um vídeo vocês serem avisados. E fiquem todos com Deus. Tenham um ótimo dia e até o próximo vídeo.